você sentar, por favor? Eu quero ser bem objetivo aqui, porque o que o Espírito Santo começou a fazer, eu acredito que Ele vai concluir, amém? Você pode fechar seus olhos e começar a se conectar ao Senhor novamente. Eu quero ouvir tua voz e compreender a tua vontade aqui. Eu quero viver em tua palavra, meus pés firmes estão, teus mandamentos guardo em meu coração. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, e em ti vou confiar, pois só tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro. Você pode declarar isso como uma declaração de amor ao Senhor nessa noite? Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Novamente, seja o centro. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Jesus, doce Espírito, através dessas frases nós queremos mais uma vez demonstrar as nossas intenções de que o Senhor tem a primazia sobre as nossas vidas e de que o Senhor continua sendo o centro de tudo. E por isso nós nos rendemos à sua vontade, nós nos rendemos ao seu desejo e à sua direção e à sua voz ecoando em nós. Nós nos submetemos a isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Hoje pela manhã eu fui desafiado a compartilhar um pouco do que o Senhor está falando no meu coração, e à tarde, enquanto eu orava, né, eu fui descansar, porque foi uma semana muito exaustiva. E assim que eu levantei, eu coloquei uma música, peguei a Bíblia e comecei a daqui para lá, de lá para cá, e ouvindo algumas coisas, né, o Senhor me levou em alguns textos que quando eu cheguei aqui, né, o Richard estava ministrando essa canção logo no início, né, foi a primeira música que ele cantou, né, e enquanto eu preparava a mensagem, a sensação que eu tinha era que ainda estava faltando alguma coisa. E eu queria que a gente abrisse em João capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 5.
E essa tarde eu comecei a pensar a respeito do Espírito Santo. E tudo o que aconteceu até agora ecoou o Espírito Santo de maneira muito profunda e muito verdadeira. E quando o Richard estava cantando isso, o Espírito Santo me levou a esse texto. Diz assim: agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa que eu lhes disse. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador ou o consolador, ele não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não mais me verão. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Até aqui. Por que eu li esse texto e quando eu cheguei aqui, eu estava ali quietinho, e eu entendi que era aquilo que estava faltando para aquilo que eu tinha escrito aqui. Porque nesse momento que a gente vive, nós temos visto uma dificuldade muito grande de nós entendermos, nós conseguimos diferenciar o medo de acessar esse lugar de permanência do Espírito Santo e o temor de escolher estar nesse lugar. Então o Espírito Santo, ele tem de maneira muito intencional vindo de encontro à sua igreja, para poder levar a gente a compreender que nós não devemos ter um medo que nos impede de acessar esse lugar. Nós vemos ao longo da Bíblia, ao longo da história, né, o povo de Israel, música que o Richard também cantou hoje. Eu vou subir ao monte, que muitos desistiram. Houve uma etapa da história do povo que eles tinham muito mais medo de acessar, ainda que eles tivessem desfrutado de muitas coisas no deserto. O Senhor, ele tinha dado a eles coisas que eles nunca tinham visto: sombra, coluna de fogo, comida, água, mar se abrindo, e ainda assim eles tiveram medo. Eles não conseguiram distinguir, fazer essa diferenciação entre medo e temor de estar nesse lugar. Então, ao longo do tempo, as pessoas, muitas vezes, elas sentem um receio muito grande, né? Foram conduzidas através de doutrinas, através daquilo que se ouve, né, exclusivamente sobre o medo, ou o excesso de temor que impôs medo e que impede as pessoas de acessar esse lugar. Mas, graças a Jesus, nós tivemos, com a redenção dos nossos pecados, com a morte e ressurreição, o Senhor, ele nos proporcionou esse acesso. E hoje não é diferente lá de trás, quando o Espírito pairava sobre a terra. Quantos entendem isso? E hoje nós tivemos, assim como quinta-feira, né? Eu não estava aqui, infelizmente, mas eu ouvi relatos
né, de que o Espírito Santo se manifestou de uma maneira muito grandiosa aqui nessa igreja. E hoje não foi diferente. Hoje não foi diferente. E enquanto tudo estava acontecendo ali, eu não tinha nem mostrado para a Lari. Eu peguei e mostrei para ela tudo que eu tinha escrito. E a primeira frase que eu escrevi aqui assim foi assim: o Espírito Santo quer restaurar o temor da noiva de Cristo, levando a compreender as Escrituras e as maravilhas que Deus faz. Esse é o caminho que o Espírito Santo quer conduzir a gente. Nós vemos e enxergamos as pessoas ainda replicando o mesmo padrão que o povo de Israel replicou lá atrás, falando com Moisés: não, vai por nós, vai lá e faz para mim o que eu teria que fazer, porque eu tenho medo de chegar nesse lugar aí. Mas a gente não tem vergonha de falar que tem medo de chegar nesse lugar, mas não tem vergonha de fazer outras coisas. Por que que nós, ao invés de sermos conduzidos por esse medo e deixarmos de viver aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida, nós não deixamos de lado isso e falamos: Senhor, isso aqui é o que eu tenho, me leva nesse lugar. Senhor, Ele só precisa de um coração puro. Senhor, Ele não faz distinção do lugar onde a presença dEle vai habitar. Ao longo da história, nós vemos que a arca, que era a representação da presença do Senhor naquele tempo, ela foi colocada em diversos lugares. Ela foi roubada do povo de Israel. Em uma determinada circunstância com o povo filisteu, ela é colocada num lugar do lado de um rei, do lado de uma estátua. E essa estátua, ela amanhece aos pés da arca, rendida diante da presença. Em outros momentos nós vemos a mesma arca sendo transferida para a casa de outras pessoas, Abinadab, Obed-edom, e a Bíblia fala que foi por meio da presença que a vida deles foi transformada, que eles passaram a viver algo extraordinário que eles nunca viveram antes. E essa presença, ela vem caminhando ao longo da história. E quando eu chego aqui e eu abro, o Espírito Santo me leva a João 16, falando exatamente que hoje não há mais uma representação de algo que antigamente era só um desenho, ou uma caixa, ou uma tábua, ou uma vara. Hoje é o próprio Espírito que escolhe habitar dentro de nós. E por Ele escolher habitar dentro de nós, Ele flui, Ele provoca essa atmosfera, e Ele nos convida e nos dá a oportunidade de nós olharmos para dentro de nós e declararmos aquilo que a gente estava cantando agora: seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Então, o povo de Israel lá atrás, por falta de uma intencionalidade de querer viver esse relacionamento, essa proximidade com o Espírito Santo, eles deixaram de viver coisas incríveis e comprometeram as gerações que vinham. A Bíblia fala que existiram gerações
que não conheceram a Cristo. Não conheceram a Deus. Pelo simples fato de preferirem ter medo e serem conduzidos por esse medo, eles deixaram de viver as melhores experiências da vida deles e ainda comprometeram uma geração que vinha depois. Abra comigo rapidamente em Deuteronômio no capítulo 30. Nós vamos caminhar um pouquinho hoje. Deuteronômio no capítulo 30, ele vai descrever um cenário típico de distanciamento do Senhor. A partir do versículo 1, diz assim: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, o seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, se obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a situação de vocês. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. O povo de Israel, eles tinham feito tanta coisa ruim que o próprio Senhor permitiu que eles fossem cada um para um canto. Então não vai ter nenhuma característica mais. Foi uma escolha. Foi uma escolha desse povo. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, quando vocês nessa situação se lembrarem, foi o que a irmã Cláudia leu, 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e voltarei e sararei. Existe um caminho, e esse caminho é ouvir a voz do Senhor, reconhecer os nossos pecados, obedecer a Ele, amar Ele. Então Ele vai fluir, Ele vai voltar a fluir sobre nossas vidas e através de nós. A gente fica esperando uma receita de bolo, gente. Mas quer uma receita de bolo mais simples que essa? Nós vemos aqui, né, Moisés, Davi, Gideão, outros tantos que foram conduzidos pelo temor e não pelo medo. E por esse motivo, eles viveram coisas grandiosas com o Senhor. Temor e não medo. Fala comigo, temor e não medo. Fala para esse querido que está do seu lado aí, temor e não medo. Profetiza sobre a vida dele aí. Eu profetizo temor e não medo. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia está em João 14. João 14, versículo 15, diz assim. João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o Consolador, que nunca os deixará. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois Ele habita com vocês e depois estará com vocês. Você tem dúvida de que o Espírito Santo, ele escolhe habitar dentro de mim, de você?
As Escrituras, elas nos mostram que não há dúvidas disso. Não há dúvidas disso. Vai comigo em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus no capítulo 3, a partir do versículo 5. Diz assim: por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Então, se nós permanecermos firmes, o Cristo, que é o dono da casa, vai permanecer conosco. Quantos são casa? Eu sou casa. Eu sou casa e eu escolho estar na casa, com o corpo de Cristo, todos os dias. Então o Espírito Santo, ele escolheu habitar em nós para nos levar de volta a este lugar de relacionamento, onde nós nunca deveríamos ter saído, para que este tornasse o único meio de desenvolvimento da nossa fé, da nossa convicção, da nossa devoção, e a partir disso voltarmos a viver o centro e a plenitude da vontade de Deus para nós. Só tem um caminho, gente, não tem outro. A Bíblia fala que Jesus é o único caminho de acesso ao Pai. O Espírito Santo, ele se tornou então o único caminho para que nós então acessássemos esse lugar. Então em Hebreus, aí onde a gente estava, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova lá no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto todos os meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e eu disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, para que desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e nenhum fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. A confiança que nós depositamos no início em Cristo. Quantos aqui, nós muitas vezes no início da nossa trajetória de fé, maioria de nós, se não praticamente todos, viemos ter a nossa convicção de fé fundamentadas a partir do momento que nós estivemos em uma circunstância difícil. Sim ou não? Não é verdade? Estamos numa situação muito ruim. Jesus me ajuda. Jesus, só Jesus nessa hora. Só Jesus nessa causa. Não é assim que todo mundo fala? Até quem não conhece a Jesus lembra disso, né? Até quem não conhece a Cristo lembra disso. E é isso que a Escritura está falando para nós. Nós precisamos
nos mantermos firmes nessa confiança, nessa convicção de que lá atrás Ele foi capaz de mudar, foi capaz de construir, foi capaz de conduzir a gente a esse caminho de transformação. Porque que agora, depois de alguns anos ou depois de alguns meses, as coisas não vão ser iguais. O mesmo Deus que moveu montanhas, abriu o mar, mandou pragas para poder transformar a vida de um povo, para poder libertar o povo, é o mesmo que transforma hoje. É o mesmo Espírito que estava lá atrás, que conduzia e fazia as maravilhas. Ele está hoje fazendo e transformando e movendo maravilhas. Lembre-se, versículo 15. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante os 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? A quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi o povo que desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa... O Espírito Santo, ele está dando todos os dias uma nova oportunidade para nós consolidarmos a nossa fé e a nossa convicção dele, para que a gente não repita esse cenário que aconteceu com o povo lá no Egito, que por causa da incredulidade deixaram de desfrutar de uma terra que emana leite e mel. Eu quero viver a plenitude da vontade do Senhor para a minha vida. Você quer? Não seja como o povo de Israel. Dê vazão para o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier e manifestar a sua volta, como o Richard cantou, me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Se lança. Me lanço no fogo. Se lança. Não perde a oportunidade que o Espírito Santo está te dando, não. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo e não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Você pode declarar isso. Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. E eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Jesus, doce Espírito Santo. Amigo, sem você eu nada poderei fazer. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Meu amigo, Ele é aquele que conhece
mais profundo do nosso coração. Afinal, Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, Ele todo dia Ele dá uma oportunidade para nós estarmos desfrutando desse lugar. Nós, em meio à nossa rotina, quanto mais intensa a nossa rotina, vai por mim, vai mais para dentro do Espírito Santo, encontra um caminho e vai mais porque quanto mais a gente conhece o Espírito Santo, quanto mais a gente se dedica a aprender, a conhecer e a desfrutar desse lugar com Ele, mais nós vemos a transformação nas nossas vidas. E aí as pessoas vão começar a olhar para nós e vão falar assim: mas o que está acontecendo aí? Sabe aquela história de prega o evangelho, se possível use as palavras? Não, as pessoas elas precisam enxergar o Espírito Santo dentro de nós. As pessoas precisam olhar e ver aquilo que eu fazia antes, hoje eu já não faço mais, mas não é porque eu criei esse caminho com as minhas mãos. Não, mas foi porque em algum momento eu olhei para dentro de mim e eu falei: Espírito Santo, isso aqui não é meu. É só o que eu tenho, mas me ajuda, eu quero ser livre disso, eu quero transformar isso. E aí, como num piscar de olhos, as coisas se transformam. Mas a gente precisa estar nesse lugar. Escolher estar nesse lugar. Escolha estar neste lugar. O Espírito Santo, ele só tem um desejo: nos pegar e fazer assim: vem, vem, vem. Só que Ele é o Consolador. E nenhum consolador chega te batendo, te dando pesada. Eis que estou à porta aí. Se eu ouvir e for lá e abrir, aí eu entro. Não é assim? Consolador é isso. Quem entra arrombando tudo não é o nosso amigo. Não é o nosso amigo. Você pode ficar de pé, por favor? Você pode começar a falar para o seu amigo Espírito Santo. Começa a conversar com Ele aí dentro de você. Existe um misticismo, uma religiosidade muito grande a respeito dessa questão do Espírito Santo. E muitas vezes nós somos impedidos de viver esse relacionamento na profundidade, porque nós ficamos esperando um raio cair na nossa frente e alguém chegar e abrir a porta e ter um chaveiro verde fluorescente pendurado no cinto com um canivete. Cara, não vai ser assim. O Espírito Santo, Ele escolheu habitar dentro de nós. E se a gente fechar os nossos olhos e olhar para dentro de nós e falar assim, com os nossos pensamentos: Espírito Santo, me ajuda a te encontrar aqui dentro de mim. Tenha certeza e convicção de que Ele vai fazer você encontrar Ele. Ele tem prazer em se deixar ser encontrado. Ele não é aquele que se esconde. Ele não é aquele que retém.
aquele que fica, olha, não, eu vou me esconder aqui agora porque eu não quero te encontrar. Não, muito pelo contrário, é nós que nos escondemos deles, nós que saímos da presença dele. Então, nesse entendimento de que o Espírito Santo, ele tem uma expectativa para nos encontrar, eu quero te dar alguns minutos para você olhar para dentro de você e pedir para o Espírito Santo te encontrar nessa noite, se você não foi encontrado por ele ainda. O Espírito Santo, ele tem algo para fazer nas nossas vidas. A nossa vida, ela tem uma história, ela tem uma trajetória, ela tem um começo, um meio e um fim, lá na eternidade. E no meio disso tudo, o Espírito Santo, ele vai estar conosco. E é Ele o responsável por nos conduzir a viver a plenitude da vontade de Deus para nós. Não sou eu o responsável, porque todas as vezes que eu quero me tornar o responsável para viver aquilo que Deus tem para mim, eu acabo atrapalhando o que Deus está fazendo, porque eu não compreendo. A palavra diz que os pensamentos dele são muito maiores e melhores do que o meu. Sim, então, nesse cenário de que ele sabe o que é melhor para mim, como eu, na minha pequena capacidade, no meu pequeno intelecto, ouso tentar construir os propósitos de Deus para mim, sem a ajuda do Espírito Santo.